Está começando agora o CoachCast, o seu encontro com grandes lições de liderança, carreira e negócios. Se você está em busca de crescimento profissional e pessoal, em busca de alta performance, decisões melhores para a sua vida e para a sua carreira, siga o canal e venha com a gente. Eu sou Sérgio Albuquerque, consultor estratégico de liderança, de negócios e host aqui do CoachCast desde janeiro de 2020, então já são mais de 6 anos à frente. E esse é um espaço onde eu trago grandes histórias que transformam em aprendizados aplicáveis, isso que é o importante. E hoje eu recebo aqui Kleber Grasso, que vai contar a história dele, né, para uma conversa maravilhosa. E prepare-se para isso, hein? Essa conversa pode te transformar. Ela pode transformar a forma de você liderar, de decidir e de crescer. Kleber, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui. Quem é Kleber? Obrigado, Sérgio, de coração, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de compartilhar um pouco dos meus aprendizados com você, né? Faz tempo que a gente não se conversava, e com todo o seu público, né? É uma honra para mim, e claro, se isso de alguma forma for útil para alguém, eu já fico feliz, e muito feliz, de verdade. Então, o Kleber Grasso é um ser que tem uma natureza muito curiosa, né? Desde que me dou conta, como diria a vovó, né? Me dou conta de ser gente, né? As vovós sempre são muito sábias, né? E assim, eu começo com uma memória recente né, eu talvez tenha resgatado do meu inconsciente há pouco tempo, quando eu tinha 4 anos de idade. É interessante que eu me lembro da cena da casa onde eu estava e tudo mais. Então, é assim, a sensação foi de uma certa estranheza, de repente, do nada, veio uma certa estranheza e veio uma sensação de que, assim, peraí, eu acho que eu não sou dessa família. Aquelas coisas assim, 4 anos de idade, olha só o que eu fui resgatar no meu inconsciente. E depois, logo na sequência, assim também, assim como veio essa primeira sensação, eu falo sempre, não é assim que aconteceu, é como se fosse. Então, é como se fosse alguém falasse ao meu ouvido, mas não foi isso que aconteceu, e dissesse assim, Kleber, nessa vida você vai buscar conhecer como funciona tudo que existe. E pronto. Uau! E eu fiquei assim admirado desse resgate recente, né? E eu até atribuo a também esse período da minha fase da vida, digamos assim, bem mais, entre aspas, madura, né? Mas assim que eu, desde dos momentos ali pré-pandemia, eu me identifiquei com a mentoria sistêmica, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma formação, aliás, com um grande mentor nessa área de desenvolvimento humano, chamado Marcelo Canal, e a gente vem, né, trabalhando juntos e aprendendo muito, né? Muito aprendizado de ambas as partes e com várias outras pessoas também, né? Então, assim, Kleber teve formação em escola pública, tá? No Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Escola Honduras, né? No famoso primário, né? Que hoje é o Fundamental 1, depois, ali, logo na mesma vizinhança ali da Praça Seca, né? O Fundamental 2, que é no ginásio Sobral Pinto, não, né? Foi um nome dado a um grande advogado, né? Da época, um grande jurista, e depois, né? Mais para frente, num colégio também da região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Brigadeiro Short. E foi interessante, eu juro a vocês que eu não sei, mas foi algum amigo, colega, que disse, olha, eu acho melhor você mudar de colégio, porque lá os professores são melhores. Olha, eu não pensei 2 vezes, eu peguei os papéis, né, a famosa papelada, eu preenchi tudo, meus pais só assinaram. Eu que, de fato, fiz a minha transferência, e foi algo muito bom, né? Então, eu diria assim, que, de fato, eu sempre tive facilidade com diferentes aprendizados. Obviamente, muito mais desde cedo com a matemática, né? Que eu tinha a sensação, né?
quando garanto que matemática era uma brincadeira de números, né? E eu lembro que eu tinha dificuldade de entender por que os coleguinhas de turma tinham dificuldade com a matemática. Eu sei, de onde veio essa dificuldade? Eu realmente não tinha. Então, matemática sempre foi, digamos, a matéria, né, preferida e tal, e com muita facilidade. Depois vieram as demais, física e química e tal, mas sempre gostei de geografia geral, história geral, biologia. Então, sempre fui, né, até hoje, uma pessoa muito curiosa, né? E continuo estudando, né? E até para já dar um spoiler mais para frente, né? Com essa facilidade da internet, né? Da divulgação em massa de diversos conteúdos, eu encontro muito conteúdo bom, né? E muito bom mesmo, na internet, principalmente no YouTube, né? Palestras de professores renomados, discussões, debates de temas, inclusive nos dias atuais, né? Está tudo muito acalorado, né? Então eu sigo, né, pessoas muito competentes, né, que a gente conhece em função do currículo, do histórico, dos livros publicados, das pesquisas realizadas. Então, eu sigo um número enorme de pessoas e aprendo muito com eles, né? Vou aqui dar alguns exemplos. Então, assim, eu cheguei a São José dos Campos com 19 anos, vim fazer a minha graduação no ITA, né? E é interessante, voltando lá no colégio, no segundo ano, eu e mais 5 alunos, né, uma meia dúzia de 6, a gente foi selecionado por um professor de matemática brilhante e ganhamos bolsa, né? Teve todo um percurso, né? Mas, para ser breve, a gente ganhou 100% do bolsa num curso, né, de preparação em IMITA, na época, que existe até hoje, né? Aqui em São José tem o Poliedro, lá no Ceará tem também os colégios lá que preparam o pessoal para o IME, para o ITA. Então, isso continua até hoje, isso tem mais de 50 anos, né? É uma prática que vem de muito tempo. Então, eu vim para cá e gostei muito, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, essa coisa de mudar de lugar, né? E assim, eu, no colégio, inclusive nesse colégio, eu só tive um amigo descendente de japonês, né? Chego no ITA, a maior parte é descendente de japonês, né? Mas não tinha só isso, tinha descendente de chinês, vietnamita, judeu polonês, alemão, um amigo grego nascido no Cairo. Eu falei, uau! Então, eu me dei conta, claro, não no momento, né? A gente é outra coisa que nessa fase da vida eu consigo olhar para trás e ter uma percepção, digamos assim, mais apurada do vivido, né? Quando a gente está vivendo a nossa história, a gente toca a vida, né? Fica desenvolvendo carreira, né? Posição na sociedade, família, filhos e tudo mais, meio que a gente vai tocando a vida do nosso jeito. Quando a gente, né, lá na frente, isso já está tudo equacionado, filhos criados, já estou com 2 netos, aquela coisa, a gente tem essa possibilidade, que eu entendo que é muito agradável, de revisitar o passado e aprender com essa revisitação, entendeu? Que é muito rica, né? A gente aprende muito. E isso tem me ajudado agora, né, nessa fase da mentoria, porque eu também aprendi que mentoria, conceitualmente, é algo muito simples. É a gente colocar à disposição do outro os nossos verdadeiros aprendizados. Não o que está escrito nos livros, né? Pelo contrário, o que a gente viveu de fato, o que a gente aprendeu, e, claro, colocar isso à disposição do outro, né? E eu adoro fazer isso, né? Uma vez eu lembro, infelizmente já falecido, né? Um grande amigo, ele era metodologista, ou seja, aquele que prepara todo o material para cursos de formação, de desenvolvimento de líderes, de gestores, de profissionais, uma pessoa brilhante, muito competente e tudo mais. Inclusive, ele contribuiu muito com o SEBRAE, né?
na formatação e atualização do Empretec, que é um curso de formação de empreendedores, né, no Brasil. É um projeto da ONU, que o SEBRAE abraçou isso para todo o Brasil. Eu fiz também essa formação, também no início desse século e desse milênio, foi muito boa. Vale a pena, é um grande aprendizado também. E ele dizia para mim assim, Kleber, assim, você não vai ter dificuldade de conduzir workshops. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você tem um bom repertório. E eu juro que na hora eu não entendi bem essa fala. Hoje, né, com a prática da mentoria, e também já tive a oportunidade de conduzir diferentes workshops, eu vejo que o quanto há valor essa coisa do histórico, né, nosso, né, dos nossos aprendizados, da nossa história, da onde a gente veio, da nossa família, a questão de habilidade de tio, o que a gente aprendeu com um tio, com um avô, com uma avó, com um grande professor, né? Então, isso, né, me dou conta que enriquece a nossa biografia, né? E é muito bom isso porque nessa fase, né, mais adiante da vida, a gente consegue disponibilizar isso para o outro, né? Então, é algo que, obviamente, não fica só conosco, né? É passível de compartilhar e de enriquecer outras vidas, né? Então, eu vejo tudo isso como uma possibilidade de vida mesmo, de ter uma vida rica, né? E fazer isso, né? Então, indo um pouco para o profissional, né? A minha formação básica é engenharia eletrônica, né? Lá pelo ITA mesmo. No ITA, isso. E assim, de novo, eu hoje consigo ter uma visão ainda mais ampla, né? Porque, diferente de outras formações, não só no Brasil, no mundo de um modo geral, essa formação, pelo menos a que eu vivenciei, foi extremamente riquíssima, porque não foi uma formação no sentido restrito da engenharia eletrônica. Ela foi uma formação muito ampla, eu diria até sistêmica, né? Porque também, do ponto de vista de sistemas e controle, todos os cursos disponíveis eu fiz na época, cursei todos, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção, eu, no primeiro ano do curso profissional, que equivale ao terceiro ano, né, na formação de engenharia, eu fiz uma cadeira de introdução à psicologia e psicopatologia no ITA. Aí você fala, ué, peraí, uma escola de engenharia? Então, o ITA tem essa coisa de ter uma formação mais abrangente, mais ampla, né? Porque o fundador do ITA, né, o Marechal Casimiro Montenegro Filho, na minha percepção, ele trouxe o propósito do ITA numa fala, né, significativa, que a escola, sim, claro, precisava formar técnicos competentes, né? Claro, uma escola de engenharia, porém, ele falava, né, cidadãos conscientes. Olha, cidadão consciente, você tem que conhecer outros saberes, né? Então, isso conversou com o Kleber, né? Porque o Kleber, né, sempre gostou de diferentes saberes, até hoje, né? A gente pode conversar, vamos conversar sobre geopolítica, sobre geografia geral e sobre história geral, que está na pauta. Tá? Por exemplo, começou esse conflito desde do movimento lá no famoso 6 de outubro, lá em Israel. Eu falei, bom, preciso entender o que é isso. Fui estudar história. Voltei lá, né, 5.000 anos antes de Cristo, nos Sumérios. E tudo começa ali, né? Poxa, mas por quê? Abraão nasceu, né, ali na Mesopotâmia, né? E 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, a história toda começou ali, né? Muito antes. Então, para entender, por exemplo, o Irã, a gente tem que estudar a Pérsia, né? Então, é interessante ter um renomado especialista nessa área, italiano, né? Eu passei 4 anos na Itália e acabei, obviamente,
tendo um aprendizado muito rico, não só profissional como pessoal, né? Mas tem um especialista nessa área da geopolítica que ele traz a sociologia junto e a história, né? Que é o Dário Fabre, né? Então, ele traz que é interessante que digamos, no mundo conhecido como até hoje como ocidental, que é a Europa, né, que é a nossa origem, né? A origem nossa aqui das Américas não tem jeito, é grego-romana, né? E lembrando que os romanos copiaram muita coisa dos gregos, né? Ou seja, nos fundamentos tem muito de grego, né? E lembrando que os gregos aprenderam observando a natureza. Tudo que foi criado em termos de ciência, né, seja matemática, filosofia, né, as ciências naturais, tudo isso, a política, tudo veio da observação da natureza. E isso veio com romanos até com os gregos, depois com romanos até os dias de hoje. Então, a Europa Ocidental e as Américas, a gente pode chamar de Ocidente, né? E esse especialista, o Dário Fabre, faz uma coisa muito interessante. A gente tem um tal conceito da liberdade, né? Só que tem que digamos, a raiz dessa palavra liberdade para o russo, para as línguas, né, do Oriente Médio e as línguas asiáticas, tem uma outra conotação, né? Tem uma quando ele falou, eu falei, uau! Ele falou, não, tem uma conotação egóica, de egoísmo. Tá? Então, eles não têm, inclusive, idiomas que não existe essa palavra. Não existe essa palavra em alguns idiomas desses. Então, para eles, a noção é do povo. Causa estranheza se você, não, eu vou cuidar da minha vida, da minha individualidade, eu vou fazer, né, uma carreira, eu vou empreender e tal. E aí eles vão dizer, mas espera aí, e o povo? E o nosso povo? Onde fica? E né? O coletivo? Então, o modelo mental, né, do coletivo é outro. Quer dizer, o valor, né, que se a gente fala em virtudes e valores, é de outra ordem. Né? E aqui, de novo, a gente não está discutindo o juízo de valor certo e errado. Né? Sim, o sim. importante, e é isso que eu tenho aprendido cada vez mais, é a gente conhecer, né? Aí lembro meus 4 anos de idade, conhecer quem são esses povos, essas histórias, suas virtudes, seus valores, porque só assim a gente consegue ter, pelo menos, uma boa ideia do que está acontecendo hoje. Né? E não se assustar, falando, né? Se a gente segue, né? Por exemplo, a China, a tradição oriental chinesa, né? Que tem milênios lá, a outra, a indiana também, eles têm milhões de história. E lembrar que nós aqui nas Américas, né? A gente tem, de fato, pouco mais de meio milênio. É muito pouco comparativamente. É verdade. Né? É verdade. Somos muito jovens. Então, isso tem me ensinado muito. Né? Então, tenho também para falar de uma professora que eu acabei tendo contato, né? Dado essa facilidade da internet no dia de hoje, a professora Eva, né? A espanhola, ela tem várias aulas disponíveis no YouTube, aulas de 1h30 de história, e ela é apaixonada pelos povos, principalmente do Oriente Médio. E ela fala, não, eu viajo, eu vou em loco e tudo mais, entendeu? E ela é muito interessante, assim, como pessoa, né? Tem uma presença de cena assim, maravilhosa, um material que ela compartilha. Então, é outro nome que eu cito, entendeu? Muito Tem, bom. por exemplo, uma escola de Roma, também, a escola Limes, de geopolítica, também muito competente, né? E eles estão na 3ª geração de jovens formados na escola de geopolítica de Roma. Também material riquíssimo, palestras, postagem, entendeu? Então, isso enriquece muito a todos nós para ter uma percepção mais ampla da realidade de nós mesmos. Né? Excelente.
E porque essa é uma questão existencial de todos nós, né? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, né? Para que a gente está aqui, né? E para onde que a gente vai, né? Então, uma questão existencial que acompanha o ser humano há muito tempo mesmo, né? Sem dúvida alguma. E Então, assim, logo que você formou no ITA, você já foi trabalhar? boa pergunta. Então, aí tem outro detalhe que é relevante, né? Quando eu estava no segundo profissional, ou seja, no quarto ano, né? Por questões próprias minhas, pessoais e, digamos, desafio, né, do curso, né, e emocionais, né, eu não estava bem, não estava tendo êxito, né, em diferentes matérias, né. E o ITA tem um conceito que também nasceu com ele, que na minha avaliação hoje, é um tipo de mentoria. A palavra que eles escolheram foi outra, né? Foi aconselhamento. Então, os professores são convidados a ser professores conselheiros, ou seja, professor que vai acompanhar, né, o aluno dentro da academia, né, ao longo da toda a sua trajetória acadêmica, né? Pode ser o mesmo ou pode até trocar, por exemplo, do básico, os 2 primeiros anos básicos, para o profissional. Isso pode acontecer também. Tá? Então, eu estava, inclusive, infelizmente, ele faleceu há pouco, né? Era um professor e formado também, doutor e formado no ITA Engenharia Eletrônica. Eu fui conversar com ele, né, dizendo, olha, estou nessa situação, né? E ele, com uma calma, ele foi sobre. Eu não cheguei a ter aula com ele, amigo Severo. Mas o meu filho, que estudou na Univap, fez formação eletroeletrônica na Univap, foi aluno dele. Ele foi, inclusive, reitor no ITA e depois na Univap também aqui, né? Que é uma universidade privada aqui em São José dos Campos também. Então, ele, com uma tranquilidade assim, eu acho que isso me impactou. Por isso, essa coisa, né, do quanto que o mentor impacta, né, no mentorado, naquele que a gente está buscando orientar, ajudar. Ele, muito tranquilo, falou assim: se eu fosse você, eu trancava a matrícula. Olha, eu também não pensei 2 vezes. Fui lá, né, na sessão, que era chamada, né, sessão lá dos alunos, falei: cadê o requerimento? Preenchi e fui. Então, como no meu aprendizado, assim, nada acontece por acaso, né? Então, eu acabei tendo a felicidade de aproveitar o segundo semestre, porque esse fato aconteceu quase no final, né? Antes do final do primeiro semestre, no segundo semestre, consegui, né, em função de um colega meu também da mesma turma, que tinha trancado a matrícula anteriormente, e estagiei na divisão de engenharia, né, da antiga Diretoria de Eletrônica e Produção ao Voo, né? Hoje é o DCEA, né, que é o departamento que cuida de toda essa proteção, né, do controle do espaço aéreo nosso, tanto da parte civil como militar, né? Acabei fazendo um estágio, né? Então, assim, diretamente na Diretoria de Eletrônica e Produção Voo, o chefe, o diretor, era um full coronel, aviador, formado também em eletrônica no ITA, né? Falou: não, vem para cá. Assim, me acolheu, né? E a equipe também, com vários oficiais engenheiros, me acolheram plenamente, né? E aí, o primeiro trabalho que ele me deu foi assim: você vai mapear esses equipamentos. Eu falei: o que é isso? Aí eu fui ver, simplesmente era um mapeamento de todos os equipamentos de auxílio à navegação aérea, quer dizer, tudo aquilo que é colocado, né, nas rotas aéreas, para fazer as rotas aéreas nos aeroportos, no Brasil todo. Ele falou: não, você mapeia isso aí. Eu peguei, entendeu? Novinho, né? Olha só. E aí já foi minha primeira, digamos, prova de fogo, né? É interessante isso aí. E aí é que eu comecei a ter uma visão mais ampla do Brasil, da aeronáutica, dessas coisas, e comecei a me interessar, né, por isso. E durante esse período, eu fiz algumas visitas, né, visita a Manaus, Aeroporto Internacional de Manaus, que estava finalizando, né,
a construção, com os equipamentos, e visitei o radar, né, do aeroporto, na época do aeroporto de Congonhas, né? Tinha um shelter na cabeceira mais perto da lateral da pista, né? E isso me impactou, e essa coisa do aprendizado vivido, do experienciado. Quando eu entrei no shelter, eu me dei conta que tudo que eu estava estudando em eletrônica no ITA estava materializado ali. Todas as matérias estavam ali concretamente funcionando em um sistema complexo, né? Um radar de aproximação de aeroporto. Né? Então, aí eu falei, não, eu estou na formação certa, né? Interrompi, vou voltar e vou terminar. Né? E, junto com isso, houve uma mudança na regulamentação do quadro de oficiais engenheiros da FAB. Na época, ali, década de 70, né? Em torno da meados da década de 70, o ano era 75, né? Segundo semestre, a FAB, a Força Aérea Brasileira, estava recebendo novas tecnologias, seja desse sistema do SISDACTA, né? Sistema de proteção e controle do espaço aéreo, seja os novos aviões de caça, né? Os F-5 e os Mirage, né? Os novos aviões de combate. Então, eu não ouvi isso, né? Mas imagina assim, poxa, a gente tem uma escola de engenharia, vamos trazer essa moçada para cá. Então, abriram a possibilidade daqueles que entraram, alunos civis no ITA, na época tinha o Ministério da Aeronáutica, fazer um requerimento ao ministro da Aeronáutica pedindo, ao se formar no ITA, migrar para o quadro de oficiais de engenheiro. E eu fui do primeiro grupo que fez essa chamada opção, né, para ingressar no quadro. Então, respondendo a sua pergunta, no dia que eu me formei no ITA, em engenheiro eletrônico, em dezembro de 77, formado no ITA, eu também fui nomeado primeiro tenente engenheiro da Força Aérea Brasileira, que é o primeiro posto da carreira dos oficiais, né, engenheiros da Força Aérea. Mas aí tem um complemento, porque, né, a minha curiosidade, eu queria continuar em pesquisa e desenvolvimento. Até o coronel que me ofereceu o estágio lá na diretor da profissão, o avô queria que eu fosse lá trabalhar com ele e tudo mais, né, nessa área. Mas eu pendi, né, para continuar aqui no atual DCTA, na época CTA, né, Centro Técnico Aeroespacial. E aí tinha uma possibilidade de fazer que um curso que existe até hoje, que é uma especialização em engenharia de armamento aéreo, que são sistemas de defesa empregados pela Força Aérea, né? Não só no Brasil, pelo mundo. Então, na verdade, foi mais um ano de engenharia, né? Foi uma especialização. E terminando isso aí, trabalhando nessa área, né? De ajudar, né? Contribuir no desenvolvimento de míssil, bomba, foguete, experimentando, né? E tendo experiência real de ensaios. E eu me dou conta que, tenente muito novinho, né? Engenheiro recém-formado, eu coordenei, tive de vários ensaios com um armamento. São ensaios que usam pirotécnicos, explosivos, ou seja, que tem uma necessidade de um cuidado, um protocolo de segurança fantástico. E eu me dei conta que eu aprendi isso muito rápido e foi muito mais com a prática do que com a teoria. Claro que eu tinha feito o curso, é óbvio, né? Fui preparado também, mas eu percebo que foi muito mais com a prática, entendeu? Muito bom. Até estávamos comentando isso no início aqui. Isso. E, a propósito, estamos indo aqui para os 3, 4 minutos finais, hein? Como passa rápido quando a conversa é boa. Então, a biografia é longa. Mas, para finalizar, né, aí cumprir o seu horário, então, isso me possibilitou, né, de ir para a Itália, né, junto com outros oficiais, abrir o programa do MX na Itália, né, e, por causa da minha formação eletrônica e da especialização, por parte do cliente, FAB, né, governo brasileiro, eu cuidei, né, dos interesses de 3 sistemas, né, da aeronave: geração e distribuição de energia elétrica, o sistema de armamento e o sistema de navegação e ataque. Tudo, obviamente, né, combinando com o que eu havia aprendido e tudo mais. Tá?
Acabei ficando 4 anos lá, depois voltei, vim trabalhar na mesma divisão e ser chefe da divisão de sistemas bélicos, quer dizer, eu fiz chefe onde eu comecei, de fato, a minha carreira como engenheiro, como oficial, saí da Força Aérea, naquele boom, né, da gestão da qualidade total e tudo mais, e aí fui trabalhar com, né, comercialização de projeto de ISO 9000, gestão da qualidade total, passei pelo SEBRAE e por outras empresas, né? Aprendi muito, de novo, com a prática, consultoria em campo, consultoria empresarial, learning by doing, hands-on, aprender fazendo. Depois eu tive 12 anos na Embraer, nessa área de negócio de defesa, também fabuloso, aprendi muito mais, expandiu ainda mais os conhecimentos, né? E mais recentemente, assim, eu me apaixonei pela mentoria, estou aqui hoje, eu estou da ordem de 15, né, jovens e adultos em mentoria e tudo pro bono, né? Eu estou tendo esse privilégio de poder fazer isso hoje, né, com uma vida bem organizada e poder, né, usufruir dessa possibilidade de exercitar a mentoria na prática e ajudar pessoas, né, na sua carreira, na sua vida, no seu propósito de vida e trabalho. Que coisa Então, boa. resumidamente, é isso. Uma história incrível, com certeza tem muito mais coisa para você contar, mas tenho certeza absoluta que você já inspirou muita gente. E agora, para a gente ir para os finalmente, como que as pessoas te encontram nas redes? Então, eu acho que a forma mais fácil, né, que eu também descobri nessa fase da vida, que eu entendo que é uma plataforma que tende a ser muito válida, muito séria, é o LinkedIn, né? Então, podem me... E porque lá eu acabei concentrando todo o meu histórico, continuadamente eu venho atualizando o que eu vou fazendo. Então, quem visitar o meu LinkedIn é Kleber Grasso, né? Só isso, é fácil de achar, Kleber com K e Grasso com Grasso, e lá pode me passar uma mensagem, como vários outros fazem, né? A gente compartilha a mesma rede e conversa, e aí pode criar um contato mais próximo, tranquilo. Excelente. E eu tenho certeza que quem se conectar com o Kleber vai ganhar muito, porque o Kleber é uma pessoa muito especial. A gente se conhece mais ou menos há uns 8 anos, quando Isso. eu ingressei no Instituto Semear para ser mentor. Até hoje ainda estou lá à disposição do Instituto, o Kleber também, que está há mais de 13 anos, eu acho, no Semear. Eu comecei justamente um privilégio, né? Ajudando o CMA a montar o primeiro manual de mentoria, né? Ah, que maravilha. Em meados de 2012. Então, tem um pouquinho de tempo. Que coisa boa. Você, sem dúvida alguma, faz a diferença no Instituto Semear, né? Tem um tempo aí, tem aqueles jovens sementes que são pessoas brilhantes que estão fazendo a diferença no mundo. Kleber, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui, pela sua generosidade em contar um pedacinho da tua história, que eu sei que é muito maior do que isso tudo. Eu convido para você, podendo vir a São José ou ir em São Paulo, a gente tomar um café, almoçarmos juntos para atualizar nossas conversas. Perfeitíssimo. Vai ser um grande prazer estar contigo de novo. Muito obrigado por tudo e obrigado por esse convite. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau para todos. Tchau.